Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Alesp Conecta. O tema por aqui hoje, alterações psíquicas decorrentes da pandemia. Para falar com a gente mais sobre esse assunto, eu recebo a psiquiatra Denise Gobo. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Priscila, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre saúde mental. Doutora, eu queria que a senhora começasse essa conversa falando para a gente um pouco, então, dessas principais alterações psíquicas que foram notadas nesse momento de pandemia. Olha, Priscila, nesse momento de pandemia, os psiquiatras, de uma forma geral, notaram aumento de sintomas ansiosos. Então, aquele paciente que ele nunca teve ansiedade, ele iniciou aí com um quadro de ansiedade. Quadros depressivos também, eles aumentaram bastante. Uma coisa que também aumentou bastante nos pacientes foram sintomas de toque, né? Até por essa questão da gente estar sempre lavando as mãos, da higienização e tudo mais, isso não configurava um quadro de toque, mas são sintomas obsessivos, né, desse comportamento de higiene e uma preocupação excessiva com a limpeza. Além disso, a gente percebe um aumento bem expressivo em quadros de alteração de sono, em relação também ao desenvolvimento de fobias. Então, fobias de ficar sozinho, fobia de ficar com muitas pessoas, né? Um medo muito excessivo de multidões. E o transtorno de estresse pós-traumático também é uma coisa que tem acontecido bastante. No caso do pós-traumático, né, seria para quem passou pela Covid ou apenas para os profissionais da saúde que ali também tiveram, né, lidaram com a morte o tempo todo? Na verdade, é para a população em geral. Não tem um público específico. O que acontece? O transtorno de estresse pós-traumático é quando a gente vive uma situação de estresse muito grande. Então, por exemplo, você pode vivenciar ali um acidente, você pode não participar do acidente, né? Mas você viu esse acidente, um acidente às vezes muito grave. Você vivenciou, por exemplo, esse momento de pandemia, com medo excessivo de se contaminar as pessoas que você ama, medo em relação ao emprego, e tudo isso acaba desenvolvendo essa síndrome que é do transtorno de estresse pós-traumático. Isso fica na vida da pessoa por um tempo, é passageiro ou não? Né? São, então, algumas alterações que podem ficar, né? Por exemplo, até o toque. É algo que pode ficar com a pessoa, ou depois que essa fase passar, né? E a gente acredita que uma hora vai passar, né? Isso também vai embora. Vai depender da intensidade desses sintomas, né? E também se a pessoa desenvolveu ou não a doença. Então, por exemplo, no caso do toque, se ele desenvolveu apenas alguns sintomas e não o transtorno em si, provavelmente quando tudo isso passar e a vida da pessoa voltar à rotina, ela deve conseguir digerir tudo isso e isso daí não se desenvolva para um transtorno. Porém, se, por exemplo, a pessoa já tinha uma base ansiosa, já tinha, por exemplo, uma genética para desenvolver o toque, e aí ela acaba tendo esse estímulo muito forte, esse gatilho importante que foi a pandemia, e aí depois ela pode sim, num outro momento, acabar mantendo sintomas e desenvolvendo o transtorno. Doutora, a senhora falou que tem pessoas que nesse momento viveram várias mudanças, né? Então, pessoas que já não querem mais sair de casa, não querem ficar, né, com outras pessoas, tem medo ali da aglomeração, por mais que ainda seja indicado
que as pessoas não fiquem em aglomerações, mas não querem mais ter contato com pessoas, né? Tem esse receio. Tem outras pessoas que já têm o inverso, que querem o mais rápido possível sair de casa, estar com pessoas e acabam até tirando um pouco essa preocupação em relação à contaminação, tanto de se contaminar quanto de contaminar o outro. Eu queria que a senhora falasse um pouco o que acontece no psicológico da pessoa e até se pode ter alguma doença psiquiátrica envolvida nisso. Tanto esse, não quero sair de casa, não quero estar mais com pessoas, quanto esse, eu quero sair de casa, eu estou me sentindo preso, eu quero estar com pessoas. A gente tem aí dois comportamentos bem diferentes, né? Aquela pessoa que ela desenvolve quase que um quadro de fobia social, então ele não quer encontrar com os amigos, ele não quer ver familiar, eles a todo momento tem aquele medo, aquela ansiedade em relação a se contaminar os outros, a se expor a riscos. Isso daí ele pode, né, acabar gerando na pessoa um quadro de fobia específica, por exemplo, em que essa pessoa ela vai ter dificuldades depois, num outro momento, de voltar a socializar, de voltar a interagir, né? E no outro polo a gente tem as pessoas que estão numa negação da doença nesse momento. Como aí a gente está aqui em São Paulo, passando para a fase verde, já tendo aí o número de casos e o número de mortes em queda há algumas semanas, as pessoas elas entram num estado de euforia, achando que a doença acabou, que isso terminou, porque muitas dessas pessoas não estão conseguindo lidar com esse momento de privação tão intensa e acabam entrando num estado de negação de doença, onde a gente tenta negar de qualquer jeito, mesmo risco, perigo, tenta barganhar, né? Então seria aí como, me lembra muito as fases do luto, em que o paciente inicialmente ele nega aquilo, e aí depois ele entra numa fase dele tentar barganhar, então ele fala, eu vou sair de casa, mas eu uso máscara, mesmo que ele saiba que ele não usa, por exemplo, no barzinho, no restaurante. Mas ele vai tentando barganhar as coisas, né? Nesse momento, a gente sabe que ainda a doença, apesar dela estar em queda, mas ela ainda está aí. A gente tem que, com certeza, de alguma forma, tentar deixar a nossa saúde mental aí em dia. Então, eu sempre estimulo os meus pacientes. É importante, por exemplo, se ele se sente seguro, para fazer uma atividade, uma caminhada com a máscara. Se ele sente muita falta de socializar com outras pessoas, de encontrar, e não consegue, por exemplo, eu tenho pacientes que estão lidando super bem e conseguem fazer essa questão do FaceTime, do contato via vídeo, muito bem, estão tranquilos com isso. Porém, tem outros pacientes que eles estão ficando depressivos de não encontrarem com outras pessoas. Porque o ser humano, ele é um ser sociável, ele é um ser que vive em comunidade. E a gente precisa dessa troca com o outro. Então, para esses pacientes que eles estão tendo muita dificuldade, o que eu tenho orientado se for para sair de casa, sair com todos os cuidados, com a sua máscara, ficar ao ar livre, evitar a aglomeração, vá para um lugar, por exemplo, um parque, algum lugar que você consiga ficar num lugar bem aberto, longe de outras pessoas. Então, eu tenho orientado mais isso, né? Para que aquela pessoa que precisa, sente essa necessidade, que ela se exponha o mínimo possível. Depois que a gente tiver o novo normal, né, que são algumas medidas diferenciadas aí para estar com outras pessoas, tomando todos os cuidados, algumas pessoas elas vão continuar com a prática, por exemplo, do isolamento. Ela vai querer continuar trabalhando home office, não saindo de casa. Isso pode gerar alguma doença
ou é apenas um estilo de vida que ela adotou? Priscila, isso é bem complicado e eu te digo por quê. A prática da telemedicina até então ela não era liberada, né? Uhum. E aí agora no momento de pandemia isso foi liberado e eu tenho muitos pacientes que são, por exemplo, do interior de São Paulo, mesmo aqui de São Paulo, Manaus, Centro-Oeste, Nordeste e que vinham a São Paulo para me ver. E nesse momento, vários deles falaram, doutora, eu só vou continuar minhas consultas online, porque não faz sentido, a gente não perdeu em qualidade, a gente mantém o mesmo contato, é a mesma entrevista, está rendendo tão bem quanto. E até pacientes que são daqui de São Paulo falaram, doutora, eu não vou enfrentar um trânsito de 1 hora para ir, 1 hora para voltar, sendo que a gente pode fazer online numa qualidade que é igual. Então, eu percebo que muitos pacientes têm me falado a mesma coisa, que eles trabalham aí em empresas e que aquelas reuniões de 20 pessoas, hoje você faz via vídeo, elas acabam rendendo tão bem ou muito melhor. E esse paciente, ele consegue, por exemplo, viver melhor com a sua família, o horário que ele gastava ali no trânsito, ele consegue fazer uma atividade física, ele consegue ter um horário ali para conversar com os filhos, tá com o parceiro, então ele ganhou em qualidade de vida. Eu não vejo a mudança do home office como uma questão numa doença psiquiátrica, e eu vejo sim numa tendência em relação à melhora da qualidade de vida. As pessoas entenderam que elas conseguem trabalhar, que elas conseguem entregar, às vezes, até maior quantidade de trabalho, numa qualidade tão boa quanto, e aí elas conseguem, naquele tempo que elas perdiam de deslocamento, fazer uma atividade física, às vezes ler um livro, ou brincar com os filhos, assistir um Netflix, alguma coisa nesse sentido que ela não conseguia antes porque ela estava no trânsito. Uhum. E a questão do toque, né? De estar junto, de abraçar, de beijar, né? A gente conseguiu nesse período, pelo menos muitas pessoas, ter o contato com os amigos, com a família de uma forma virtual. Mas e aquela necessidade de estar junto, de pegar mesmo, né? Isso pode também trazer algum transtorno, pode trazer alguma doença psíquica, por conta desse afastamento que nós tivemos aí, uma média de, passando aí de 7 meses. Sim, eu acredito que com certeza, como eu até coloquei para você, algumas doenças, principalmente de cunho mais ansioso, elas vão elas vão permanecer para o paciente. Então, para aquele paciente que ele já tem uma questão com contaminação, com higiene, e nesse período foi piorado, foi intensificado, né, nesses 7 meses da pandemia, eu acredito que quando a gente liberar isso, não vai melhorar sem um tratamento, né, sem um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com uma equipe especializada. Eu acredito que essas pessoas que sentiram essa questão da contaminação de uma forma mais intensa, provavelmente essas pessoas vão precisar de um acompanhamento lá na frente. Doutora, essas novas práticas, né? Uso da máscara, também álcool em gel, o tempo todo você se policiando ali a sua casa, né? O piso, sempre limpando. Então, né? As pessoas tiveram ali, adotaram novas práticas de higiene, até de uma forma mais excessiva, por conta da alta contaminação desse vírus. Isso pode desencadear outras doenças, mas para quem não tinha nenhum sinal, para quem não tinha nenhum sinal de toque ou não tinha ansiedade, e se essas pessoas desenvolverem essa doença, ela pode ir embora assim como veio ou não? Como a senhora falou, vai precisar de um atendimento especializado. Priscila,
o que eu percebi no consultório e a gente viu em alguns estudos é que, e também numa entrevista, se não me engano, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a ABP, ela fez uma entrevista com, eu não lembro a quantidade de colegas, mas mais de 60% deles notaram um aumento de casos novos, ou seja, aqueles pacientes que não apresentavam nenhuma doença psiquiátrica iniciaram com sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e outras doenças psiquiátricas nesse período de pandemia. Por quê? Esse foi um gatilho que foi extremamente importante. O isolamento social, o medo de morrer, a incerteza econômica, tudo isso foram gatilhos aí muito, muito importantes para a maioria das pessoas. E a partir do momento que as pessoas elas desenvolvem o transtorno, porque o que é diferente? Quando você apresenta alguns sintomas, você ainda não tem um sofrimento importante, tanto físico, psíquico, com prejuízo na sua interação com a sua família, com seus amigos, prejuízo no trabalho. Então, você, quando começa a apresentar esses prejuízos, você caminha para o diagnóstico do transtorno. E aí, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente tem que iniciar um tratamento. Ah, mas sempre vai ser um tratamento medicamentoso? Não. Para quadros leves, a gente tem, para alguns quadros leves, a gente tem, por exemplo, a utilização de técnicas de meditação, atividade física é muito importante, a gente sabe que para quadros depressivos leves de ansiedade, a atividade física, ela pode ser aí, o tratamento mesmo, né? Então, ela é muito indicada. A psicoterapia para quadros leves também, ela consegue lidar com isso e ela consegue fazer com que o paciente evolua bem, sem a necessidade da medicação. Ah, mas aí o paciente, ele já está num quadro, às vezes, mais moderado, um quadro mais grave. Infelizmente, então, a gente vai precisar fazer o uso da medicação. Mas a gente não pode esquecer daquilo que eu já falei, porque a atividade física ela é importante, a meditação, uma religião, uma religiosidade, né, que a pessoa tem uma fé. A psicoterapia também caminha junto, a gente não pode esquecer dela. Então, quando esse paciente ele desenvolveu o transtorno, sim, a gente vai precisar de um tratamento. Doutora, a utilização da máscara acabou limitando também muitas das nossas demonstrações, né? Então, um sorriso, tudo bem que a gente consegue sorrir com os olhos muitas vezes, né? Mas tampando assim toda essa parte, a gente não consegue mostrar um sorriso ou mostrar uma reação já de que não gostou, né? De alguma situação. A máscara em si, ela pode também te trazer um transtorno a longo tempo, né? Um longo prazo. Inclusive, esses dias eu escutei um médico falando, um médico, inclusive, ali do grupo do governo mesmo, falando que em alguns casos seria necessário até a utilização da máscara dentro de casa. Né? Então, assim, num lugar que a gente acredita que está protegido, também precisa utilizar a máscara. Sim. Isso pode causar alguma doença psiquiátrica, pode trazer algum transtorno, essa questão de estar com o rosto ali com uma máscara, coberto, de uma forma assim, cerceando a sua fala, os seus movimentos ou a sua expressão? A máscara por si só, não. Né? Nos serviços de saúde, a gente utiliza a máscara quase que o tempo todo. Então, eu te dou exemplos. Quando você vai ao dentista, ele usa máscara contigo o tempo todo, né? Então, e você consegue ler muito bem as expressões. Dentro do hospital, quem não está acostumado, às vezes fala, mas não era assim. Mas, por exemplo, dentro do pronto-socorro, dentro do centro cirúrgico, você está usando a máscara ali uma grande parte do tempo, né? Então, a máscara por si só,
ela não cerceia você dessa interação. Porque a gente consegue fazer a leitura muito bem dessa faixa. Então, por exemplo, você consegue falar de medo, de uma expressão de susto, de raiva, felicidade. Então, a gente consegue fazer essa leitura por essa parte, não independente do sorriso. Né? É lógico que a leitura do rosto todo, ela facilita muito. Mas uma leitura parcial a gente consegue fazer. Eu acredito que sim, muitos pacientes, eles, e o que eu tenho ouvido, né, em consultório é que, por exemplo, muitos já falaram, quando tudo isso liberar, eu vou adotar a máscara para sempre. Eu vou adotar a máscara Uhum. para sair na rua, para andar de metrô, eu vou adotar a máscara como um utensílio, como se fosse um óculos, alguma coisa, para se proteger. Né, um deles me deu esse exemplo ontem. Ele falou: olha, quando eu fui, não sei se foi Japão ou China que o paciente foi viajar, e ele falou: eu via muitas pessoas andando de máscara. E eu acho que agora faz sentido, depois que tudo isso passar, eu continuar andando quando eu for ir no metrô, na 25 de março, lugares que são muito aglomerados, para me proteger. Então, eu percebo que alguns pacientes, eles têm essa questão da contaminação, eles têm esse medo, e a máscara entra aí como algo de proteção, mas não a Uhum. máscara em si desenvolvendo uma doença. Certo. Doutora, a Covid-19 ainda é uma surpresa para todo mundo, principalmente no que ela vai deixar, né? Algumas pessoas, então, já têm ali alguns problemas na córnea, nos rins, no pâncreas, e outras pessoas também que têm algumas alterações neurológicas. Existem pessoas que, quando passam pela Covid, elas ficam com a memória, pelo menos por algum tempo, por relatos de algumas pessoas que eu conheço que tiveram Covid, que ficam com a memória ali meio estranho, parece que está um pouco bagunçado, né? Eu vou pegar alguma coisa, o que eu vim pegar mesmo? Meio que, né, não sei se é amnésia, enfim. Outras pessoas que passaram pela internação, intubação, quando saem desse estado, às vezes saem numa euforia muito grande, né? Pessoas que eram mais quietas, mais comedidas, falavam baixo, de repente estão se expondo e falando alto. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse comportamento. Isso tem a ver com a doença em si, com a Covid, com o vírus, ou não? É esse choque de enfrentar uma doença que ninguém sabe direito o que e as consequências dela. Temos duas coisas que acontecem nesse momento do que você colocou na pergunta, né? A gente tem relatos de alguns estudos que mostram que alguns pacientes eles têm sequelas neurológicas e psiquiátricas. Não se sabe se serão sequelas que são momentâneas ou que serão permanentes, né? Até então a gente percebe que tem sequelas que elas não têm sido permanentes, elas têm sido mais momentâneas. Então, essas sequelas são alteração de memória, estado confusional, então o paciente ele tem alucinações visuais, auditivas, táteis, um discurso, às vezes, fora da realidade. O que a gente percebe também é alterações da memória, alterações da cognição. Então, ele foi bem o que você falou. Ele fala, eu vou ali pegar, mas eu não sei o que eu vou pegar, tá mais esquecido, não lembra de alguns fatos. Teve, se eu não me engano, um relato de um quadro em que o paciente ficou, de fato, fora da realidade. Então, ainda está sendo uma doença que a gente não tem o martelo batido falando isso é do Covid, isso não é do Covid. Ainda está muito nebuloso o que é da doença e o que não, né? O que é uma sequela da doença e o que não. Então a gente ainda está estudando, está entendendo muito sobre isso. O que a gente sabe é que quando o paciente ele passa por uma experiência de quase morte, todo paciente, então ele teve, por exemplo, uma doença muito grave, uma cirurgia cardíaca, um transplante, um acidente muito grave, ele
pode, no momento que ele volta dessa doença, né, desse acidente, ele pode mudar o comportamento devido a essa experiência de quase morte. Então, é um paciente que, bem como você exemplificou, que às vezes era muito tímido, mais fechado, e aí ele começa a ficar muito extrovertido, muito comunicativo. Ele sempre teve medo, por exemplo, de altura, e de repente ele quer saltar de paraquedas. Isso acontece. Ou então, um outro polo, ele fica extremamente medroso. Então, por exemplo, antes ele conseguia ir no mar, nadar, e aí agora ele não consegue nem pôr direito o pé dentro da água. Medo de alguma coisa acontecer. Isso sim, né? Isso é um outro tipo de transtorno que acontece com pacientes que passam experiências aí muito traumáticas de quase morte e quando voltam desses quadros podem ter sim essa mudança de comportamento. É como se fosse uma ressignificação sobre a sua vida. Algumas pessoas também que me relataram essa questão da Covid, a senhora falou até dessa do medo, né, de quando recebe, por exemplo, a notícia, porque existem pessoas, antes se falava que o principal risco ali era para os idosos, né, ou para as pessoas com doenças pré-existentes. Aí você começa a ver relatos de pessoas que morreram, que eram saudáveis e jovens, né, então muitas pessoas que eu conversei me disseram, quando eu peguei o exame e deu positivo, eu fiquei desesperado, porque eu falei, agora eu vou morrer, né? Porque ninguém sabia direito o que ia acontecer, né? Algumas pessoas foram para a UTI, outras não, se trataram em casa, e outras que ficaram assintomáticas também, né? Doutora, esse pegar o exame, ver ali positivo, tá? Testou positivo, o que pode gerar de trauma, de marca na vida da pessoa e como que ela se livra depois disso? Tudo isso, Priscila, desse receber a notícia, vai depender muito da capacidade que essa pessoa tem de digerir essa informação. Isso se chama resiliência. Então, isso serve tanto para o COVID, como, por exemplo, para a anunciação, um teste positivo para um paciente que tem câncer, ou às vezes uma doença grave. Então, quando esse paciente ele recebe o diagnóstico positivo, ele tem algumas reações, que foi o que eu falei para você. A gente sabe que o paciente, quando ele recebe um diagnóstico difícil, ele entra em algumas fases. Então, primeiro ele nega a doença, ele nega essa gravidade, depois ele tenta barganhar aí com Deus ou com outras pessoas. Então, se eu às vezes doar todo o meu dinheiro, eu vou merecer viver um pouco mais. Então, ele tem assim, essa questão, às vezes, de ficar bravo, de não aceitar. Então, falar por que eu me contaminei, o que isso, eu me protegi, eu não me expunha, não é justo, essa fase de ficar revoltado. E aí depois também tem a questão da aceitação. Ele acaba aceitando, entendendo tudo que aconteceu e aceitando aí, e aí sim, né, essa resiliência de conseguir aí entender o que é a doença, entender o que é dele, como ele pode se ajudar, como ele pode estar firme ali com a família. E se num desses momentos ele não consegue ter essa resiliência, essa capacidade de se de entender tudo que aconteceu, de se adaptar a essa situação de crise, aí sim ele desenvolve algum transtorno. Pode ser um episódio depressivo, um episódio de ansiedade, às vezes uma síndrome do pânico, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, vai depender aí de como ele está reagindo a essa notícia.
Eu conversei com Denise Gobo, que é psiquiatra. Doutora, muito obrigada, então, por dividir conosco tantos conhecimentos e realmente ali tirar dúvida de muita gente. Muito obrigada. Obrigada a você, Priscila, foi um prazer e eu fico à disposição, viu? Foi um prazer mesmo conversar com você. Tá ótimo, o prazer foi meu. Bom, o programa então Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.